O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, participou agora há pouco, terminou depois de exatas 4 horas, uma audiência pública na Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural para discutir com os parlamentares dessa comissão as ações do Ministério que dizem respeito principalmente às exportações de commodities agrícolas, né? Todos os assuntos relacionados a comércio exterior dizem respeito à pauta da agricultura. A gente aguarda aqui um minutinho para o ministro chegar aqui conversar com a imprensa. Repito, o ministro falou por exatas 4 horas com os integrantes da Comissão de Agricultura, Pecuária. Enquanto o ministro chega, eu conversar rapidamente aqui com o presidente da comissão, o deputado Fausto Pinato, do PP de São Paulo. Qual a avaliação que o senhor faz? O senhor mesmo mencionou que depois de tantas críticas, principalmente da bancada ruralista, parece já ter havido aí uma mudança de postura do governo em relação ao comércio mundial, né? Não é nem a bancada ruralista, é a bancada realista, né? A realidade que vê o seguinte: como é que você vai fazer um discurso contra aquele teu maior cliente, né? O senhor se refere à China? A China, aos próprios árabes, é umas coisas que não tem cabimento, né? Eu aplaudo quando vai tentar abrir um mercado com os Estados Unidos, mas não chutando o maior parceiro, né? Aplaudo quando tenta aproximar os aliados, mas não chutando os árabes. Não é o nosso perfil. Eu acho que esse viés ideológico tem que ser sanado, né? Em vez de ideologia, nós temos que pensar na economia, pensar na exportação, né? E nesse sentido, percebo que o governo, de certa forma, percebeu isso, né, e está fazendo aí uma meia volta. Já tivemos uma ministra lá, o vice-presidente, o próprio ministro já fazendo umas colocações no intuito de falando dessa importância. A gente fica feliz. Esse é o caminho, acho que é o caminho do diálogo, que faz parte do parlamento. O parlamento, quando puxa a orelha do governo, não é que é oposição, mas sim está querendo que acerte. É nosso papel, e o papel de todos nós aqui é esse. Perfeito, muito obrigado. Vamos conversar então com o ministro Ernesto Araújo, também está chegando, vários colegas da imprensa aqui, chegando para fazer um balanço dessa participação. 4 horas, não é, ministro? Não foi pouco tempo de diálogo, e alguns parlamentares identificaram aí uma mudança na postura das relações exteriores do Brasil com o restante do mundo. O senhor chancela essa visão? Olha, bom, primeiro foram 4 horas, mas eu nem senti passar para mim, porque realmente foi uma discussão muito interessante, muito construtiva. Eu acho que não há provavelmente uma mudança. O que há é que acho que as nossas políticas estão ficando mais visíveis, né? Está começando a se perceber toda a dimensão do nosso trabalho, né? As coisas que a gente está realmente fazendo na prática e que correspondem a uma lógica de, no caso, né, de promoção muito intensa do agronegócio brasileiro no exterior, nas suas várias dimensões. Então, acho que o que está se cada vez mais percebendo que as nossas políticas elas fazem sentido no seu conjunto na medida que elas vão sendo implementadas. Ministro, o senhor falou muito sobre meio ambiente. A questão do Fundo Amazônia, o governo brasileiro teme que a Noruega e a Alemanha eventualmente deixem o fundo com essas novas mudanças que o ministro Salles está prometendo, a possibilidade do dinheiro ser usado para indenizar produtores rurais. Como que o Ministério de Relações Exteriores está atuando nesse tema? Certo. Sim, desculpa. Não, ainda não tivemos nenhuma reação por parte desses governos em relação a isso, pelo menos oficialmente, que tenha chegado ao nosso conhecimento. Nós estaríamos prontos a dialogar. Espero que não seja esse o caso, que a gente possa, né, manter essa cooperação com Noruega, Alemanha, que tem sido muito produtiva. Inclusive, essa semana, ontem, acho que estava se realizando em Berlim uma reunião entre o governo alemão e representantes dos países latino-americanos e caribenhos, onde surgiu daí foi emitida uma declaração que fala da importância dos temas ambientais, onde a gente coincide, né, com a Alemanha em tantas coisas, mas especificamente em relação ao Fundo Amazônia, enfim, estamos em coordenação sempre permanente com o Ministério do Meio Ambiente para fazer o que for necessário para implementar essa política ambiental. Como eu disse, até agora não detectamos assim esse tipo de problema, estaríamos prontos a trabalhar com isso. Ministro, por gentileza, hoje o clima, em algumas declarações um pouco mais acaloradas, eu diria, alguns deputados dizendo que a ministra Tereza Cristina, ela teve que apagar um incêndio na viagem que ela fez à Ásia, com base em declarações, julgando declarações do senhor e do presidente com base nas relações do Brasil com China e países árabes. A dúvida que fica é a seguinte: o senhor identifica que a viagem da ministra Tereza Cristina é uma diplomacia paralela? Não existe diplomacia paralela? O governo está unido? Como é que o senhor avalia essa questão? Está completamente unido, não tem questão de diplomacia paralela, não. Nós temos como eu digo, uma diplomacia do agronegócio que é conjunta, onde
realmente os parceiros fundamentais são o Ministério da Agricultura e o Ministério das Relações Exteriores, né, com uma complementaridade muito grande em todos os níveis, tanto entre a ministra Tereza Cristina e eu próprio, quanto nos níveis operacionais, né, como todos sabem, a gente aumentou muito a capacidade operativa, está aumentando a capacidade operativa do Itamaraty nessa área do agronegócio, justamente para poder ser um parceiro constante. Nas nossas embaixadas também, queremos aumentar o número de adidos agrícolas indicados pelo Ministério da Agricultura. Isso já se identificou como uma necessidade. Nessas viagens da ministra Tereza Cristina, isso foi feito sempre com todo o apoio e coordenação com a nossa rede de postos, com o Itamaraty, portanto, e toda a atuação aqui em Brasília, nós estamos sempre juntos. Então, tudo isso se soma, tudo isso vai no mesmo sentido. Ministro, só uma coisa, Noruega, mas voltando à Noruega, dessa vez, mediação com o Guaidó e o regime Maduro. Como é que o senhor vê essa iniciativa, essas conversas? Lembrando que antes, lá atrás, o senhor criticava os grupos de contato. Exato. Tá bom. Não, exato. Nós achamos que o governo do presidente interino Guaidó é quem tem que saber quais são os caminhos apropriados para conseguir a transição democrática. Se eles avaliam que esse tipo de iniciativa pode ser útil, enfim, né, nós não vamos ser contra, nos pareceu por uma avaliação que né, representantes do regime sempre no passado usaram iniciativas de diálogo para táticas protelatórias, para ganhar tempo, e tememos que isso voltasse a ser o caso. Mas nosso objetivo último é simplesmente contribuir para que o governo legítimo do presidente Guaidó encontre os caminhos para que haja finalmente a transição democrática na Venezuela. Ministro, voltando só ao Fundo Amazônia, o Ministério das Relações Exteriores partilha da opinião do Ministério do Meio Ambiente das mudanças necessárias na gestão do fundo, como envolvem aí dois países, financiamento da Alemanha e da Noruega, isso, o Ministério está apoiando essas mudanças? Sim, enfim, né, a gente sempre se coordena muito com o ministro Ricardo Salles, sou inteiramente de acordo com o enfoque dele, enfim, não temos nenhuma diferença em nenhum enfoque, estamos prontos a ajudar, na medida do possível, a implementar as visões do ministro Ricardo para a política ambiental. Ministro, nós ouvimos aqui de alguns deputados apelos no sentido de uma sinalização mais contundente em relação à China, a importância da China como parceiro, tanto para a abertura de mercados, por exemplo, para a carne suína, como para destravar investimentos chineses no Brasil. O senhor concorda com isso? Isso vai ser feito? Isso está no plano do governo? Porque tanto na base política como na base social do presidente Bolsonaro, há algumas resistências a sinalizações nesse sentido. Como é que fica isso? Isso está sendo feito no plano concreto, né? Eu acho que independentemente do discurso, né, eu acho que talvez no passado havia um determinado discurso em relação à China. Para nós o importante é colher resultados concretos na relação com a China, que é um parceiro comercial fundamental, né? E isso está sendo feito, eu procurei mostrar um pouco aqui, né, que já há resultados em alguns setores das nossas atividades atuais, iniciativas atuais, do nosso diálogo, por exemplo, na COSBAN, né, na Comissão Bilateral, na visita da ministra Tereza Cristina, pretendemos continuar isso, no meu caso, nesse encontro que eu pretendo ter em julho com o ministro do Exterior chinês aqui no Brasil, e depois na visita que está sendo programada bilateral, né, do presidente Bolsonaro. E acho que então nós estamos mostrando que é possível colher resultados melhores até com a China, a partir justamente também de uma estruturação dos nossos interesses, uma identificação melhor da articulação que nós podemos fazer entre os interesses chineses e os nossos, de modo que eu acho que isso é que é revelador, o fato de que nós estamos colhendo novos resultados com esse parceiro tão importante. Os deputados falaram sobre a questão das assimetrias com o Mercosul, que a concorrência é desigual, desleal. Queria saber o que consegue avançar nisso, principalmente algumas cadeias de leite, de arroz, de trigo, vinhos, ou se é momento de rediscutir todo o acordo do Mercosul. Acho que rediscutir todo o acordo não, acho que nós já temos um consenso de que
o Mercosul como projeto é um projeto muito importante para o Brasil, para a economia brasileira, né? A tentativa nossa é realmente resgatar e aperfeiçoar o Mercosul na sua vertente de livre comércio, na sua vertente de acordo comercial, né? E como um processo tão complexo, né, que envolve tantas dimensões, ele precisa estar sempre sendo aperfeiçoado, né? Isso desde a sua fundação. Então sempre é um momento de fazer revisões aqui e ali. Nós estamos prontos, como eu digo, né, o Itamaraty coordena o processo, mas não está sozinho. Então, me comprometi aqui, né, da gente, por exemplo, nessa questão do leite, né, que preocupa tantos setores, que nós aprofundemos essa discussão com os outros órgãos envolvidos para identificar exatamente os problemas, se realmente os problemas dos produtores são oriundos do Mercosul, e nesse caso o que pode ser feito, ou se há outros problemas, e aí também tentaremos atacá-los se forem em outra vertente, né? Mas de uma maneira muito realista de realmente identificar os problemas específicos, né? E não, assim, às vezes extrapolar, né? Se há um problema específico, vamos tentar resolvê-lo, e não ver como um problema de todo o Mercosul, né? Mas resolver, então, caso a caso. Ministro, ainda em relação à China, o senhor disse que já há sinais concretos aí na relação, né, comercial após a viagem da ministra Tereza. A China deu sinais de que deve, enfim, habilitar mais frigoríficos de carnes após a visita dela, ou ainda está tudo sob análise? O senhor disse ali que tem uma expectativa, né, de que possam começar as exportações dessas novas plantas em breve, mas a gente sabe que tinha ali uma parte burocrática que ainda precisava ser feita. Exato. Em que momento que está? O senhor teve informações após a viagem dela? Sim, claro que a ministra seria a mais qualificada, claro, para, né, dizer de primeira mão, mas eu tenho certeza, né, pelo que todo o relato que a gente tem, de que foi uma visita excelente, com um clima excelente, e que esse clima se reflete nessa expectativa maior que a gente tem agora dessa habilitação, porque isso reflete interesses nossos e interesses chineses, né? Acho que isso é muito importante que se diga, no sentido da carência que há hoje na China de proteína animal, por causa do problema lamentável aí da peste suína, necessidade de não só mais importação de carne suína, mas também de outras fontes de proteína animal. Então, acho que é um momento em que nossos interesses convergem plenamente e isso faz aumentar a nossa expectativa de resultados concretos aí. Houve outros, mas sobretudo essa questão do vetor, né, de novos avanços, acho que ficou muito claro. De forma que a agenda ambiental tem atrapalhado a imagem do setor lá fora, e como fazer para melhorar, para também expandir as exportações? Eu acho que não é a agenda ambiental propriamente que tem criado problemas de imagem, é a maneira como ela é relatada, sobretudo na imprensa internacional, muitas vezes na imprensa europeia, de maneira muito distorcida. Eu ouvi isso nos contatos que eu já fiz, né, de pessoas bem informadas, mas que têm ideias completamente errôneas sobre o que é a nossa política ambiental. Então, eu acho que é sobretudo uma questão de ter novos canais, como eu estou procurando criar, e sempre, claro, em coordenação, no caso, com o Ministério do Meio Ambiente, para mostrar a realidade da nossa política ambiental e também do caráter sustentável da nossa agricultura. Esse é um esforço que, inclusive, lá em Davos nós fizemos, o presidente, nos contatos bilaterais que fez, sempre fazia questão de mencionar e dar documentos aí sobre a questão da sustentabilidade da agricultura brasileira, né? Então, eu acho que é simplesmente uma questão de mostrar a realidade, não de construir uma outra imagem, mas de mostrar a realidade. Ministro, por gentileza, uma pergunta de conjuntura política. O senhor classificaria alguns dos questionamentos dos deputados, deputadas, como uma resposta a esse momento de tensionamento entre Congresso e governo? Algumas das perguntas, questionamentos, uma espécie de confronto, usando o senhor para dar respostas ao governo? O senhor classificaria isso? Não, de confronto não. Eu acho que, ao contrário, eu acho que houve uma expressão por parte de vários deputados muito construtiva, um reconhecimento